Você tem diabetes mellitus tipo 1 e na hora de treinar vem aquele medo da hipoglicemia? O que é para muitos a maior barreira para uma vida ativa. Mas se eu te dissesse que o diabetes tipo 1 não impede você de ser um atleta, até mesmo um atleta de alta performance? Hoje eu vou te mostrar de uma forma prática como a nutrição, insulina e recuperação precisam conversar entre si no Endurance com diabetes tipo 1. Não é sobre controlar só a glicemia, é sobre performar, se recuperar, melhorar e reduzir risco. Eu sou Janaína Porto Alegre, nutricionista, triatleta e maratonista. E aqui no meu canal eu compartilho estratégias de nutrição para corredores, triatletas, ciclistas, nadadores e todos que, como eu, são apaixonados pelo endurance. Sempre baseado em evidência científica. E se você conhece alguém que precisa desse vídeo, já compartilha aí. Primeiro eu quero deixar um alerta aqui. Nenhuma informação é uma conduta absoluta. São dados de estudos. E diabetes tipo 1 no exercício deve ser levado muito a sério. Então busque sempre um profissional para te acompanhar. O primeiro segredo é entender que nem todo treino é igual. Exercícios aeróbicos, corrida, natação, ciclismo, triatlo, geralmente aumentam a captação de glicose pelo músculo e baixam a glicemia. No diabetes tipo 1 temos um problema. A hiperinsulinemia relativa. Como a insulina é injetada, ela não para de agir quando você começa a se exercitar, ao contrário de quem não tem diabetes. Já os exercícios anaeróbicos, tipo HIIT, pesos principalmente, ou sprints, aqui o jogo muda. Esforços intensos liberam hormônios como adrenalina e glucagon, que mandam o fígado liberar glicose, o que pode causar uma hiperglicemia momentânea. Agora, há dois fatores importantes a serem considerados em relação a quantidades de carboidratos necessárias no contexto do exercício. Primeiro, o controle glicêmico e segundo, o fornecimento de energia para a atividade física. Essencialmente, a quantidade de carboidratos recomendada antes, durante e após uma atividade física dependerá da concentração de glicose no sangue, do tipo e da intensidade do exercício, como falamos, anaeróbicos ou aeróbicos, e do nível de insulina circulante. Então você deve estar se perguntando, com quanto eu devo começar? Bom, as diretrizes trazem uma faixa razoável de concentração inicial de glicose para a maioria dos pacientes que praticam exercícios aeróbicos, com duração até 1 hora, que é de 7 a 10 micromol por litro, ou seja, 126 a 180 miligramas por decilitro. Se for um treino de explosão como o HIIT, uma concentração inicial de glicose mais baixa, de aproximadamente 5 a 7 micromol por litro, ou seja, de 90 a 126 miligramas por decilitro, pode ser considerado. E agora, vamos falar da insulina. O exercício pode aumentar a taxa de absorção de insulina administrada via subcutânea, aumentando a ação da insulina logo após a administração. Se você usa bomba, reduzir a taxa basal em 50% a 100%, cerca de 60 a 90 minutos antes de começar, ajuda a evitar a hipoglicemia. Se treinar logo após comer, reduzir esse bônus da refeição em 25 a 75%. É uma estratégia segura para evitar que a insulina e o exercício puxem a glicose para baixo ao mesmo tempo. Para indivíduos que utilizam múltiplas injeções diárias, a dose de insulina basal pode ser reduzida em 25 a 50% antes do exercício, para reduzir o risco da hipoglicemia. Para quem usa infusão contínua, as conhecidas bombas de insulina, as taxas de infusão de insulina devem ser reduzidas entre 50% a 100%, 1 a 2 horas antes do exercício, porque os níveis de insulina no início do exercício são um preditor da hipoglicemia durante a atividade. Uma redução de 80% na insulina basal no início do exercício ajuda a reduzir a hipoglicemia após o exercício, de forma mais eficaz do que a suspensão da insulina basal, e parece estar associado a um risco reduzido de hipoglicemia durante e após a atividade. Agora vamos falar de combustível. Começando pelos carboidratos de baixo índice glicêmico, como a isomaltulose, que é a conhecida palatinose. Antes do treino, podem manter a glicemia estável por mais tempo e queimar mais gordura como energia. Já a frutose, você sabia que ela é metabolizada no fígado de uma forma quase independente de insulina? Coingerir glicose com um pouco de frutose pode ajudar a manter os estoques de glicogênio do fígado e reduzir o risco de hipoglicemia durante os treinos. E no pós-exercício, quando combinados, a reposição de glicogênio hepático acontece mais rápido do que usando apenas glicose.
Agora falando um pouco de proteínas e gorduras. Elas não aumentam a glicemia na hora que você consome, mas podem causar uma subida lenta de 2 a 8 horas depois, através da gliconeogênese, que é quando o corpo produz açúcar a partir da proteína. Use isso a seu favor. Uma proteína no pós-treino ajuda na recuperação e evita aquela queda tardia. A recomendação diária de proteína é 1,6 a 1,8 gramas por quilo de peso. E quando no pós-treino, junto ao carboidrato, acelera ainda mais a recuperação. Agora, e a recuperação desse treino? Um fator pouco falado, mas é fundamental. O treino termina, mas o efeito dura muito. A sua sensibilidade à insulina ela pode ficar aumentada por até 24 a 48 horas. Existem duas fases da recuperação no músculo, do glicogênio muscular. Primeiro é a fase rápida, que é independente da insulina. Ou seja, nos primeiros 30 a 60 minutos, o músculo suga a glicose, mesmo com pouca insulina. Agora, a fase lenta, que é dependente de insulina, aqui você precisa da insulina para repor os estoques de energia. Se você não aplicar nada de insulina nesse pós-treino, pós-prova, a recuperação do seu músculo pode ficar sim prejudicada. Agora, atenção maior com o exercício à tarde, porque aumenta muito o risco de hipoglicemia noturna. O lanche como proteína antes de dormir e o uso de alarmes no sensor são fundamentais aqui para se manter o controle. O ponto não é comer pouco para não subir a glicemia, mas sim comer o suficiente e ajustar corretamente a insulina para permitir a reposição de glicogênio sem gerar hipoglicemia depois. A recomendação científica é consumir entre 1 a 1,3 gramas de carboidrato por quilo de peso por hora, nas primeiras 4 horas após o exercício. Isso deve começar o mais cedo possível, após o término do treino. O ideal é dividir essa ingestão em pequenas porções a cada 30 minutos, para otimizar a reposição de glicogênio muscular e glicogênio hepático. E mais um ponto estratégico aqui, a combinação de glicose com frutose pode exigir uma dose menor de insulina comparado ao uso exclusivo de glicose, o que pode ser interessante no contexto de maior sensibilidade, que é o pós-exercício. Agora vamos falar um pouco sobre suplementação. Começando pela cafeína. Em pessoas com diabetes tipo 1, a ingestão de cafeína ela pode diminuir o risco de hipoglicemia durante a maioria dos exercícios aeróbicos, mas potencialmente aumenta esse risco após o exercício. Na verdade, a cafeína ela pode aumentar a resistência à insulina, mas essa resistência ela é minimizada durante o exercício. E a cafeína ingerida naturalmente no café provavelmente tem um impacto bem menor. Já a ingestão de cápsula de cafeína em doses de 6 mg por quilo de peso antes da prática esportiva pode ser eficaz na redução, embora modesta, da hipoglicemia durante exercícios aeróbicos, mas pode aumentar o risco de hipoglicemia nas 24 a 48 horas após o exercício. Ou seja, a cafeína, se consumida, precisa ter estratégia. O álcool é outro ponto muito crítico aqui. Se você beber após o treino, cuidado redobrado. O álcool inibe o fígado de liberar glicose, diminuindo o efeito estimulante do exercício na captação de glicose muscular e prejudica o uso da glicose, o que somado ao pós-treino é uma receita para hipoglicemia severa. Ou seja, evitar é a melhor coisa. Os estudos citados aqui também trazem sobre o ciclo menstrual. Mulheres com diabetes tipo 1 apresentam alterações importantes na variabilidade glicêmica, especificamente para cada indivíduo e relacionada a fases do ciclo menstrual. Em mulheres com diabetes tipo 1, há um risco aumentado de hiperglicemia e diminuição da sensibilidade à insulina, principalmente na fase lútea, em comparação com a fase folicular, mudando as necessidades de carboidrato. Hidratação. Água é essencial. Se a glicose estiver acima de 180 mg por decilitro, você perde mais líquido pela urina, o que causa desidratação e queda de performance. Indivíduos com diabetes têm maior probabilidade de apresentar desidratação leve a moderada devido à hiperglicemia, o que pode impactar o exercício, embora provavelmente ainda bebam líquidos quando sentam sede durante o exercício. Finalizando, gerenciar a diabetes tipo 1 no esporte é ciência, um pouco de tentativa e erro individualizado. Use a tecnologia, monitore seus dados e nunca treine sozinho sem um plano de resgate. O diabetes não é seu limite, é apenas uma variável a mais na sua planilha de treino. Se você aprendeu algo novo, curta o vídeo e compartilhe com quem precisa também de motivação para treinar e tem diabetes tipo 1. Bons treinos e eu te espero no próximo vídeo.